RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Estamos de volta para mais um RTM Talk, que vocês já conhecem como o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou o Levi Simões e o convidado de hoje é o produtor e apresentador do programa Café com Deus, Rubinho Pirola. Bem-vindo, Rubinho. Olá, tudo muito bom? Obrigado, tudo em ordem, Levi. O Rubinho é membro da Igreja Reviver e diretor executivo da RTM Portugal. Está aqui para falar do Café com Deus, mas antes de irmos para a conversa, tudo legal mesmo? Tudo em ordem, obrigado. Ainda bem, apesar do momento que estamos a viver. Difícil, sem dúvida. Mas pronto, enfim, temos que seguir. Então, vamos falar sobre o Café com Deus, um programa com muitos anos, está a comemorar 500 programas, 500 não é? programas. É obra. É obra. E há muitos textos escritos, muitos gravados. Muito. Como é que surge então a ideia do Café com Deus? Café com Deus. O Café com Deus, na realidade, nasceu como um devocional. Eu, pastoreando uma igreja em Minas Gerais, no Brasil, no interior, percebi que as pessoas não liam as mensagens que nós produzíamos para os boletins. Eu não sei se os irmãos e as pessoas se lembram, né? Mas nas igrejas evangélicas nós tínhamos boletins semanais que eram distribuídos aos domingos, por ocasião das escolas dominical e pelos cultos. E então eu me dedicava, como muitos pastores o fazem ainda hoje, para escrever um texto, uma mensagem devocional, uma meditação bíblica. Eu percebi que ninguém lia aquilo, pegava os boletins, guardava, perdia e acho que faziam aquilo automaticamente e tal. Então eu tive a ideia um dia, eu não sei quantos sabem, mas eu sou cartunista. Por muitos anos dediquei-me a essa modalidade artística, fui professor universitário por mais de 15 anos, ensinar BD, né? Ou histórias em quadrinhos, como chamamos no Brasil. E eu falei, quer saber, eu comecei a usar de ironia, de humor e de cartoons, reduzir, portanto, a mensagem dos boletins e comecei a perceber que toda a igreja lia e distribuía, entregava para os amigos e tal. Se fosse só o texto, as pessoas não liam. Mas como tinha alguma animação... Exato. Tem gente que diz que a fotografia, e acertadamente, a fotografia vai onde o texto não vai. E os cartoons vão aonde a foto não chega. Isso foi em que ano? Lembra-se? Isso foi em 1994. Uau! Muito e distante. Aí eu já tinha um volume bom de mensagens, resolvi publicá-los. Eu falei, vamos ver se alguma editora topa uma maluquice dessa. Em visita a São Paulo, programei-me para visitar 4 editoras cristãs ou especializadas para esse público. Na primeira em que eu cheguei, eles disseram, olha, isso leva aí uns 6 meses, até 1 ano para uma resposta. Esse é o rito normal numa editora. Entrega-se um volume, né, um original, isso vai para a direção editorial, eles consultam um conselho de referência, que é gente que vai dizer, olha, o texto é original, é interessante, para aprovação, a qualidade, depois disso ainda a viabilidade financeira, porque nem sempre todo bom texto encontra público e evidentemente eles lidam com essa questão comercial. Já nessa altura. Nessa altura. Mas eu entreguei assim, meio sem graça, a moça falou, olha, o diretor da editora está aqui, eu vou só mostrar. Ela entrou à sala e já saiu. Não durou 2 minutos, 5 minutos. Ela disse assim, vamos publicar. Falei, como? Falei, não, vamos publicar. E foi assim. Bem rápido. Bem rápido, a editora Vida, na altura, publicou o livro. No lançamento, no dia do lançamento, vendemos 7.000 exemplares, ou seja, toda a tiragem, primeira tiragem. Fato é que esse Café com Deus já vendeu mais de 100.000 exemplares, foi traduzido para o espanhol, lançado nos Estados Unidos, lá foi best-seller. E recentemente só que pensamos, por que não transformar isso num programa de rádio?
E aí está, Foi a etapa 500 seguinte. programas, exatamente. Ao fim destes anos todos. Exatamente. E agora nas plataformas digitais, não é? É que é um Já lá novo, Exatamente. um novo mercado, vamos dizer assim. Portanto, isso foi uma coisa inédita, essa proposta do programa, não é? Trazer as escrituras com humor, foi uma coisa inédita na época, ou já existia algum trabalho deste género? Não. Eu creio que nós fomos inéditos no Café com Deus livro e também no rádio, né? Fato é que o humor e o sagrado, as escrituras, a fé, são dois assuntos que se mantêm separados, não sei porquê. Pois, por acaso era essa a minha próxima questão. Tem tudo a ver com a cultura do país, obviamente, mas, por exemplo, as pessoas se separam muito, acham que as escrituras é uma coisa muito séria, para uma postura muito rígida. É possível ver humor na Bíblia? Sem dúvida nenhuma. É importante referir-se que por séculos, já no terceiro século, João Crisóstomo e outros pais da igreja, na era patrística, como nós chamamos, eles diziam que o cristão devia manter-se em quebrantamento, em contrição perpétua, pelo seu pecado e Alguns outros iam mais além e diziam: não existe na Bíblia nenhuma referência que Jesus riu. Sem dúvida nenhuma. Nós temos nas Escrituras, infelizmente eu digo, o registro que Jesus chorou, mas não tem que ele riu. Mas isso também não quer dizer que ele não tenha feito, não tenha rido, né? Jesus era em tudo semelhante a nós, foi tentado à nossa semelhança, como diz o escritor de Hebreus, em todas as coisas. Então, nós também não percebemos que Jesus teve, não há registro que Jesus teve soluço, que ele espirrou e certamente fez tudo isso. Claro. Como o homem perfeito que era, totalmente Deus, totalmente homem. Mas fato é que durante séculos houve essa discussão na igreja. Mas é difícil pensarmos que Jesus, ao estar em comunhão com os seus amigos, discípulos e amigos, não tenha rido, não tenha tido momentos agradáveis. Há vários registros ali nas Escrituras. Possivelmente isso não era tão importante para ficar escrito. O rir é uma coisa normal das pessoas, não é? Mas é importante que nós observemos. Quando nós lemos as Escrituras, nós não podemos isolar o texto da época em que se viveu tudo aquilo. Havia uma cultura helênica, né, a cultura grega, e alguns autores clássicos gregos daquela época diziam que o riso era uma coisa menor, era algo condenável, né? Então, parecia um regime, não é? Exatamente. A pessoa não se podia rir. Exato. Uma postura muito rígida, como eu disse. Muito rígida. E é interessante que isso é complicado, porque os hebreus, ao contrário, nós vemos nas escrituras hebraicas o riso presente na vida do hebreu. Nas escrituras hebraicas tem registro de piadas, de situações cômicas, né? E eu não sei por que os primeiros cristãos, como eu referi-me aqui, os pais da igreja vieram com essa coisa da contrição, né? Daquela cara de penitência que se devia ter peso ao assumir a fé. Mas na realidade, e eu venho a investigar isso academicamente já por bom tempo, nós temos o riso, o humor como uma faceta da graça. O ser humano ri na medida em que ele percebe as incongruências da sua própria existência. Quando nós vemos um padrão bíblico, né, de santidade, de ética, de superioridade, vamos dizer assim, em termos de conduta, e nós vemos em nós esse serzinho, desculpe-me aqui a expressão, né? Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, hoje, Levi, eu creio que nós seríamos talvez uma caricatura de Deus. Sabe aquela coisa meio cômica mesmo, né? De um narigão, de um cabeção. Orelhudo. Orelhudo, né? Quando nós vemos esse standard de Deus muito alto e a nossa pequenez, né? Eu repito aqui as frases de Paulo,
né? Dizer, desventurado homem que sou, na minha mente eu sei do bem que eu tenho de fazer, mas eu vejo como que um outro ser dentro de mim fazendo tudo ao contrário. Nós é que nos achamos, Exato. Mas se calhar olharmos com sinceridade, Exato. não vemos nada de jeito. Quando nós vemos essa diferença brutal entre o padrão de Deus e a nossa realidade, ou nós damos um tiro no ouvido, ou nós vamos rir. Rir como, vamos dizer assim, aquele sujeito que tenta, uma criança que tenta andar com os sapatos do pai. Sim, né? com o vestido da mãe. Sapatão 42 e ele um pezinho 20, com a roupa que cai, né? É demasiado grande, ele sai a tropeçar, só pode fazer com que essa figurinha ria. Claro. E o pai, agora esse é o ponto. E aí eu creio que o humor tem a ver com a graça de Deus. Ao invés de Deus nos fulminar, ou de um pai, ao ver um filho com essa figurinha, usando os seus sapatos e tal, e desculpem, quem de nós não tem aí na memória alguma imagem dessa? Do pai olhar para aquilo, ao invés dele se enfurecer, não, ele vai morrer de rir. Então, o humor entra na relação nossa com Deus sem dúvida nenhuma. Fora que há várias expressões em que Deus se diverte com a sua natureza, em que Deus ri da aspiração dos povos em andar contra Deus e contra ele se rebelar. Então, o humor está presente nas Escrituras. Então podemos dizer que Deus é bem-humorado. Sem dúvida, claro. Sem dúvida. Aliás, os médicos hoje dizem, uma pessoa que não ri é uma pessoa enferma. Enferma de alma, enferma na mente, né? Sem dúvida nenhuma. Ok, muito bem. Se calhar para aquelas pessoas que acham que Deus castiga por alguma coisa, que acham que Deus é mal-humorado, que está zangado connosco e hoje fez qualquer coisa, não é? Deu-nos um castigo. Tanto a verdade bíblica é essa, que nós temos um Deus que se ira contra a maldade, né, da raça, mas é um Deus gracioso, um Deus que olha, para mim, eu vejo que alguns erros nossos, Deus cai na risada. Não, ainda há respeito, mas claro, eu penso nisso. Ainda há pessoas que dizem, quando vem uma tempestade, um deslizamento de terras, uma cheia, isto é Deus a castigar-nos, fizemos alguma coisa de errado. E é bom que se diga, né, a maioria das barbaridades que nós vemos hoje no mundo, perdoe-me, meus amigos, Deus não tem nada com isso. Foram erros humanos, nós temos muitas vezes, feito não é? Muita porcaria. Ou o clima, sem dúvida. Ou as construções mal feitas. Exato, e planeamentos. A gestão inconsequente de tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão para cuidar. O jardim, por exemplo. Exatamente, isso levaria-nos para outro assunto muito bom também, não é? Então, mas muita gente também acha que o cristão é uma pessoa chata. Será que é por essa rigidez, por essa penitência eterna? Tem crente chato. Como toda a gente, não é? Não, eu tenho um amigo que diz assim, olha, se a terra não é plana, é certo que tem muito crente chato. Né? O Saião, nosso amigo e companheiro da rádio lá do Brasil, um teólogo fantástico, ele costuma dizer que se os islâmicos têm os xiitas, nós temos os chatos no nosso meio. Mas tem gente que tem essa ideia da espiritualidade como algo castradora da nossa humanidade. E é bom que se diga que Jesus foi o maior modelo, não de Deus, para além de ser a melhor imagem de Deus, a maior expressão da divindade para que nós víssemos, ele também foi o maior modelo de homem. Queremos ver como é Deus? Olha para Jesus, foi isso que ele disse para os seus. Olha, eu estou há quanto tempo convosco, não perceberam ainda como é que Deus é, quando lhe perguntaram como Deus era. Olha para mim que vê é o Pai. E quando nós olhamos para Jesus, vemos como é um homem. Não há nada de mal em sermos homens. Tem muito crente, talvez o chato, querendo ser um anjo aqui na terra. Então ele é insensível, ele não ri das situações cômicas e, desculpem, como também talvez não chore
com a tristeza do próximo. Mas eu acho que isso também não tem a ver muito com cultura e, por exemplo, nós os dois agora somos de culturas bem diferentes. O Brasil sempre foi um povo e é muito alegre, não é? Mesmo numa situação difícil é um povo sempre mais alegre. Nós em Portugal temos uma cultura que vem muito desta coisa, não, a reverência dentro do edifício, não é? Eu não posso mexer, não posso quase bater palmas, não posso falar alto. Sim. Isto é multicultural. Eu penso que cá em Portugal nós já vemos uma mudança muito grande. Já foram muito mais austeros, embora eu seja um grande admirador do humor português. Nós temos sim essa matriz cultural bem marcada nos tipos de humor que temos por aí. Mas é interessante, já que falaste no Brasil, Levi, existe um registro, no mesmo tempo em que os portugueses chegaram lá ao Brasil, no século XVI, volta de 1500, João Calvino, o grande Calvino, reformador, lá de Genebra, na Suíça, mandou uns missionários da França e embarcaram na esquadra de Villegagnon, que era o chefe, né, militar e tal, que estava sob o comando daquilo, e chegou até ao Rio de Janeiro. E há um registro, talvez o primeiro registro sobre a cultura do indígena, do Tupiniquim, foi feito por um desses missionários que, quando foram traídos por Villegagnon, um deles fugiu, um tal de Jean Delery, e escreveu, talvez aí fez o primeiro retrato da alma brasileira. E ele conta, Levi, que ele fugiu e deu na praia, ele foi abrigado pelos tupiniquins e disse: esse povo é doido. Se há um barco a afundar, né, a piroga que eles chamam, aqueles barcos indígenas, Sim. Se um barco está a afundar e as pessoas afogar, o pessoal que está à margem está a morrer de rir, quem está a se afogar está rindo. E ele conta nesse relato sobre o Brasil que ele descobriu que uma senhora, uma mulher na tribo, ia ser jantada, literalmente. Eles eram antropófagos, iam jantá-la, né, ao final do dia, e ele correu para evangelizar essa mulher. Ele falou: pelo menos eu vou falar de Jesus, ela vai ser morta, mas pelo menos vai para o céu. Sim. Diz que o tempo inteiro que ele pregava, essa mulher ria. Uau. Até chegar os outros indígenas. Sabia que ia servir de jantar, não é? Ele não conta isso, mas ele diz que ela morreu a rir. Os que a mataram-na rindo e comeram-na às gargalhadas. Ele falou: esse povo é doido. Completamente. Então, muitos dos missionários, os primeiros missionários que chegaram ao Brasil, se tivessem observado isso, eu tenho uma tese sobre isso. Se tivessem observado esse aspecto da cultura brasileira, talvez tinham ganho muito mais rapidamente os brasileiros com o evangelho. Mas não, chegaram com aquele evangelho pintado de americano, britânico. Mais conservador. Muito conservador. Muito. Eu me lembro de pequeno na minha igreja ter uma placa, um quadro muito bonito e tal, que dizia assim: silêncio, Deus está no templo. E eu me lembro que até tremia, né? Era aquela coisa que eu tinha de ficar quietinho, sisudo, parado. Quietinho, não podia dar um respiro. Nada. Porque Deus estava no templo. Se nós esticarmos um pouco a nossa memória, vamos nos lembrar que talvez muitos de nós tenhamos sido evangelizados e ganhamos uma mentalidade esquizofrênica. Ou seja, por muito tempo nós pensamos que estávamos a cultuar dois deuses. O Deus do templo, aquele que não permitia qualquer risada, e o Deus do salão social ao lado. Ou o Deus dos acampamentos, se lembram disso? Sim. Levi, em que nós ríamos. Permitia tudo. Permitia tudo,
nós dançávamos. É um Deus com a esquizofrénico, para aí, ou bipolar, ou uma coisa bipolar, do gênero. Bipolar, bipolar. Isso também produzia em nós gente bipolar. Pois. Bater palmas Agora é só não. fora do santo Lá templo. fora a gente Lá fora conversa. pode. Engraçado, mas Deus está só aqui no templo? Não, não, não. Na nossa teologia reformada, evangélica, né? Deus está em todo sítio. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas Tá assim, escrito. mas tínhamos duas divindades. Sim, sim. Aquela Sim. cultuada no templo e uma fora dele. Lá fora falamos de futebol, aqui Aqui não, podemos, aqui é? não, aqui não. Pronto, a conversa está tão boa que já estamos novamente a desviar do tema. O tema é Café com Café Deus, o com programa Café com Deus. E nós vimos que começou como um devocional, portanto, este é o principal objetivo para ajudar as pessoas, não é? Exato, ajudar as pessoas a terem um momento com Deus. Um momento de meditação, ainda que bem curta, nas Escrituras, e também oração, ouvir a Deus. Quando publiquei o Café com Deus, eu coloquei ali que era um livro para quem achava que não tinha tempo para Deus. Teve gente que até para falar mal, para criticar o livro, disse, já tem gente aí a defender que não precisamos de tempo para Deus. Não, eu até coloquei no início do trabalho, comece assim, né? Não importa o tempo, importa parares um pouquinho e abrires a palavra de Deus, meditar num versículo só, não precisa ser um perícope, Claro. um capítulo Ou um tema. inteiro. Pronto. Não, um verso. Ore, pergunte a Deus o que ele tem de mensagem para si. E nós, a partir do livro, pensamos então no programa de rádio e no podcast. Claro que Agora, nestes 500 programas que estamos a assinalar agora, tem havido muitos feedback, muito comentário. Sim. Há assim algum, de repente, que o Rubinho se lembre, alguma coisa a destacar, de alguém que disse alguma coisa que realmente ficou na memória? Tem uma jovem senhora muito querida que, segundo ela própria, ela tem 2 anos de vida, dado pelos médicos no Brasil. Ok. Uma ouvinte atenta e muito querida, e escreveu-me. Ela tem uma doença degenerativa e ela diz que tem momentos fantásticos de humor ao ouvir o Café com Deus. Eu creio que o humor tem isso, Levi, né? Nós podemos ser bastante pungentes, bastante firmes numa afirmação, e com o humor a gente torna aquilo leve. E vai aliviar, no caso dessa senhora, não é? O sofrimento. A Joyce tem, a minha esposa tem uma mania de dizer, né? Morde e assopra. Né? Nós damos uma paulada e em seguida sopramos. E o humor tem dessas coisas. Sim. E talvez aí essa nossa querida, e muita gente tem dito, olha, Rubinho, consegue ser bastante firme, duro em algumas, mas sem parecê-lo. Sem ofender. Sem ofender, né? Quais são os temas abordados no café? São muitos, certamente. São muitos. Alguma área específica? Aquilo é uma extensão da minha vida devocional, né? Okay. Então tem dia que eu ouço, até no culto é comum, quem partilha de momentos comigo nas celebrações sabe, eu tô ali quietinho, de repente eu tiro o móvel do bolso e aí escrevo alguma coisa, porque uma ideia me veio, uma palavra me veio, diz, opa, esse eu daria um bom tema para o Café com Deus. Né? E vou para casa e faço isso. Há também uma tendência para abordar temas assim do momento? Sim. Coisas que estão a ser vividas pelas pessoas, por exemplo, quer na igreja ou fora, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Ok. Então esse momento, por exemplo, de registar um tema faz parte do processo de produção do programa, neste caso, não é? Exatamente. E já aconteceu acordar às 4 da manhã com um pensamento, com uma ideia e bora lá, isto vai ser um bom programa? Eu ando com uma briga minha com o meu pai, com Deus, né? Eu tenho acordado muito de madrugada, eu digo assim, senhor, tudo bem, a ideia é muito boa, mas acorda às 6h30. Mas volta e meia eu me pego, né, a escrever alguma coisa, e o móvel é sempre esse instrumento, né? Telemóvel, temos-lo à mão e anota alguma coisa e tal. E obviamente também o cartoon. Essa é a minha próxima questão. Às vezes eu bato o olho, né? Muito da minha memória é gráfica. Eu vejo uma situação hilária na rua.
Eu falo, puxa vida, e em seguida me veio algum verso bíblico, algum tema bíblico aplicável àquela situação. Aí eu vou para casa, às vezes o cartoon sai antes da meditação. Pois, primeira imagem. Exato. Ok. E agora estamos na era das plataformas digitais, o programa está disponível também para ser consumido em todas as plataformas. Isso também é uma mais-valia, chega a mais gente, mais longe. Sem dúvida. Hoje eu tenho informações de que a média mais consumido hoje na atualidade, que já ultrapassou as TVs, já ultrapassou a TV, né? Já ultrapassou o rádio as até, FMs, são os podcasts. Que nós ouvimos a hora que for. Tem plataformas que vendem a assinatura, que baixam esses conteúdos e mesmo que estejam sem a cobertura, né, de rede, ou então tenha esgotado, essa é a coisa mais comum. Sim. Esgotou meu plafond, né? Então, mesmo ali eu consigo apanhar os programas e tê-los numa caminhada, fazendo jogging, a correr, ou mesmo dentro de um automóvel, fatalmente apanha o sinal do móvel e eu jogo aquilo para os falantes do carro e tudo mais. E é muito complicado, ou é difícil fazer o programa em formato plataformas? Ele tem que ser ligeiramente mais curto, não é? Sim. Hoje em dia as pessoas parecem não têm paciência ou tempo para ouvir conteúdos muito grandes. Eu não referiste ainda, mas nós temos, né? Eu conto com o Levi, que faz a primeira edição cá em Portugal, mandamos para o Brasil, e um sujeito lá, muito querido, o Cacá Rodrigues, que é nosso parceiro da Rádio Transmundial do Brasil, mete aquela segunda voz, ele faz a ponte para as piadas. A parte humorística, não é? Faz a parte humorística. Parte sonora. Exato. Sonora. Um abraço para ele. Um abraço. É um excelente trabalho. Um querido, faz um bom trabalho. Sem dúvida. E alguém já me disse, Rubinho, mas tem um sujeito chato que partilha contigo. Aquela né? voz é muito interessante. E sempre mete contigo e fica a picarte o tempo inteiro. Né? Mas nós fazemos esse trabalho, né, em equipa. E a coisa sai, né? Flui. Sim. Interessante. Ok, muito bom. E vamos aos contactos para finalizar esta boa conversa. Quem nos está a ouvir e quer muito ouvir, falar. Bom, Café com Deus é o título do programa, está nas plataformas, como está na web. Sim, também. Contactos diretos para o Rubinho Pirola. Nós temos o geral@rtmportugal.org. Também temos a Rádio do Brasil, e pode ser lá também para o geral@transmundial.org.br. E nas redes? Instagram, nas não redes, Instagram. TikTok, não, ainda não. Não, TikTok ainda não entrei nessa. Mas, nem eu. Nem tu Acho também. Que nem vou entrar, não sei. Não. Mas tá aí, as pessoas podem mandar sugestões, broncas também, sim. reclamações. Picardias. Não, sabe de uma coisa? No começo desses 500 programas eu metia muito com sogras. E aí até que uma senhora lá do Brasil também escreveu, me disse assim, olha, desculpe lá, pastor, eu respeito muito, tenho sido edificado, mas eu quero dizer que eu sou sogra, sou uma boa sogra e não gosto tal. Pois é. Podias usar outra coisa. E eu passei a falar de cunhados. Quem é que não tem um cunhado chato? Sim, por acaso nós não temos. Tenho alguns, mas não são nada chatos. Mas a gente sempre sabe de alguns. Sim, né? sim. Mas e outro tipo de reações de outras pessoas, sem ser sogras? Críticas, já houve? Pastores, líderes? Desculpe, pessoas assim que pastores enfiou a carapuça, como costumamos dizer, não é? Como é que nós temos um Rubinho, ditado, você né? vai para o inferno, dizer essas a carapuça só enfia a quem quer, não é? A quem quer, exato. Servir, pronto. Quem não deve, não teme, né? Sim. Então eu já recebi um e-mail de um pastor dizendo... Feio, né? É feio mesmo. Estou orando para você ir para o inferno. Para ir para o inferno, vai fazer piada com o capeta. Ok, muito bem. Fantástico, Rubinho, muito obrigado. Vamos continuar certamente a ser beneficiados e abençoados com o Café com Deus. Eu que agradeço o privilégio e a tua ajuda, Levi, aos irmãos da Rádio Transmundial, aos ouvintes fiéis da Rádio Transmundial,
Que Deus os abençoe, agradeço imenso o carinho. E escrevam mesmo, mandem a vossa sugestão, até a vossa reclamação, que eu terei todo gosto em recebê-las. Ótimo, obrigado. Informação para os ouvintes: podem ouvir o Café com Deus todas as quintas-feiras na nossa web rádio em Portugal, rtmportugal.org, 8h30, 11h30, 16h30 e 22h30. Esta informação também está no site e, claro, nas plataformas digitais, como acabámos de falar. E só um adendo, a Rádio do Brasil transmite o Café com Deus 2 vezes por semana. Ok. Às segundas e sextas-feiras, às 7h30 da manhã, no horário de Brasília. Ótimo. Se não conseguirem fixar estes horários, estas informações estão no site da RTM Portugal e da RTM do Brasil, obviamente. Mais uma vez, obrigado, Rubinho. Eu sou o Levi Simões e assim estamos a terminar mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais.